Obrigado, Nuno Ferreira, Presidente da Junta de Freguesia de São Nicolau. Obrigado por ter aceito este convite. Obrigado, Paulo, pela oportunidade e pelo convite que me foi dirigido. É sempre um prazer vir à Rádio Pernes, uma rádio emblemática no distrito e já no país, pela sua antiguidade, já com 32 anos. De modo que é sempre com um renovado prazer que aqui estou e que converso convosco. Vamos começar precisamente com o mais simples desta conversa, que é esta passagem, até porque a sua atividade profissional não tinha nada a ver com a gestão autárquica e, neste caso, com a Junta de Freguesia. De qualquer forma, esta experiência, e praticamente no final deste mandato, tem sido uma experiência positiva? Paulo, eu diria que tem sido uma experiência engrandecedora. O Presidente, para mim, chamarei sempre o Presidente Moita Flores, quando me convidou para esta missão, eu não imaginava a grandeza humana que ela em si tem. De facto, as juntas de freguesia são o primeiro elo de ligação entre os cidadãos e o Estado. E sentimos ali, é o primeiro filtro, onde sentimos as pessoas, as dificuldades das pessoas, os seus anseios, as suas aspirações. E de modo que quem passa por uma missão destas entra de uma forma e sai de outra. Sai com uma dimensão de ser humano maior, com uma abrangência maior e até com, enfim, eu diria mesmo com mais ponderação, mais calma na análise dos problemas sociais, e são muitos, como sabe, nesta altura, que as pessoas normalmente têm. De modo que sobre essa perspectiva do contacto humano, do engrandecimento enquanto pessoa, foi fantástica. Depois também foi fantástico ter encontrado uma equipa que soube interpretar aquilo que este Executivo pretendia fazer, e nós começámos por aí. Eu aprendi com o meu pai já há muitos anos, que Deus o tenha em descanso e que tem o bendito nome de Francisco, também como o nosso Papa, que o meu pai ensinou-me há muitos anos que a caridade começa por casa. Isto era uma figura que ele utilizava bastante. E eu transportei isso um bocadinho para a Junta e de facto, o primeiro trabalho que a minha equipa, ou que a equipa que eu liderei, fez foi de facto de motivar, de renovar aquilo que nós consideramos ser um serviço público de excelência. E então a nossa equipa, como eu ia dizendo, soube interpretar tudo aquilo que nós queríamos e digo-vos seguramente e com alguma vaidade e sem grande margem de erro que hoje a Junta de Freguesia de São Nicolau tem uma equipa de colaboradoras que, se não é a melhor, é das melhores de todo o concelho. Pela qualidade de atendimento, pela gestão que fazem das reclamações, tudo isso fruto de um trabalho de formação que demos à equipa, todo um trabalho de muitas conversas, de muita amizade, de muita disponibilidade, e hoje é difícil distinguir entre o Executivo e as colaboradoras, porque de facto somos todos um só. Há aqui duas questões que podemos desde já colocar. A primeira, o que é que foi feito neste mandato e provavelmente aquilo que ainda vai ser feito, ou seja, aquilo que ficou para ser feito. Isto neste momento. Muito bem. Paulo, é assim, aquilo... nós, obviamente, como qualquer junta de freguesia, gostaria de ter feito uma obra material de vulto, muito maior. No entanto, sempre tivemos duas preocupações. A primeira, a gestão financeira e rigorosa dos dinheiros públicos, dos dinheiros que não são nossos e que nos confiaram para gerir. Depois, também entendemos que devíamos solidariedade com a Câmara Municipal de Santarém e, sob essa perspectiva, não criámos dívidas para depois endossar à Câmara Municipal de Santarém. Fomos muito solidários, às vezes, confesso, com algum prejuízo nosso, porque ocasiões houve em que, talvez por sermos menos reivindicativos, não houvesse tanta solidariedade para connosco, mas de facto não queríamos e não queremos deixar para outros a responsabilidade e as dívidas que daí poderiam advir. De modo que temos feito uma gestão muito rigorosa e a nossa obra tem sido fundamentalmente no aspecto social, naquilo que não se vê,
mas que se sente quem lá está. Há muita pobreza, é chamada pobreza envergonhada em Portugal. A área da Junta de Freguesia de São Nicolau não é exceção, e temos acudido, em muitos casos, a uma ajuda que não vai, e temos consciência que não vai resolver o problema de fundo, mas que de alguma forma vai atenuar um bocadinho as dificuldades e os sacrifícios porque as pessoas estão a passar, e creia que são muitas. Mas deixe-me dizer-lhe também, só dar-lhe um pequeno exemplo daquilo que para mim me engrandeceu enquanto Presidente de Junta e com o qual todo o meu Executivo partilha. Foi até hoje termos conseguido uma família de uma mãe com 3 filhos, sozinha, que vivia num sítio que eu, a primeira vez que me desloquei, que me referenciaram esse caso, e onde, quando me desloquei, não pude deixar de me comover, porque vi 3 crianças, 2 gêmeos e uma miúda, lindíssimos, muito bem arranjadinhos, muito bem, que transpiravam de facto higiene, mas que viviam num sítio que abaixo do limiar do que é aquilo da condição humana. E de facto enche-me a alma saber que no final de pouco tempo tínhamos conseguido arranjar uma casa da Câmara com uma renda possível de pagar pela senhora em questão, e hoje vimos muitas vezes aqueles miúdos que se nos dirigem a nós com um sorriso aberto, que nos cumprimentam e que transpiram felicidade e alegria no meio de outras crianças, porque a primeira vez que eu fui à casa deles estavam sentados sem luz, numa cama, a olhar, sem luz natural, obviamente, numa câmara, a olhar para uma televisão mínima, com fios pendurados que eram as ligações elétricas, e hoje têm uma alegria, transpiram uma alegria entusiástica, uma alegria fantástica. E isso, de facto, engrandece-nos, e isso para mim é o verdadeiro, e foi a verdadeira obra que eu fiz na Junta. Obviamente que ainda temos alguma coisa por fazer. Nós sabemos, e ainda há bocado disse, que não queríamos comprometer a Câmara de Santarém. Nós temos feito uma gestão muito rigorosa, e fruto dessa gestão rigorosa há uma obra que ainda vamos conseguir fazer parcialmente. E essa obra, há muito pedida, há muito inscrito nas grandes opções do plano da Junta de Freguesia, é a repavimentação da Rua da Esperança, a célebre Rua da Esperança, em que os municípios reclamam, cheios de razão, porque aquilo de facto parece uma rua que foi vitimada pela guerra, aquilo não tem condições. E nós temos, junto da Câmara, envidado todos os esforços no sentido de resolver a situação. Assim, não há disponibilidade financeira, e então a Junta desde há algum tempo é esta parte que tem feito uma contenção e tem reservado alguns fundos para que agora possa avançar com essa obra. Infelizmente não em toda a sua dimensão, que englobava também os passeios, mas no mínimo a fazer toda a repavimentação da Rua da Esperança, e isso vamos fazer seguramente antes de terminar o nosso mandato, porque também, digo-lhe em bom da verdade, que não é nossa intenção deixar dinheiro na Junta de Freguesia. Temos dinheiro a prazo, mas não o vamos deixar, vamos aplicar nesta obra, porque entendemos que o devemos fazer. A outra grande obra, que também está bem inscrita nas grandes opções do plano, e que penso estar a arrancar para breve, também na sequência de uma reunião que tive com a senhora diretora das Águas de Santarém, é o saneamento básico da zona das Fontainhas Grainho, que, como sabe, também é um anseio já muito antigo das populações, com toda a justiça, e que esperamos que arranque agora definitivamente e que faça de facto, que sirva de facto os nossos municípios. A ação social foi uma das prioridades deste mandato, como já aqui fizemos referência. De qualquer forma, sobre a agregação das freguesias do Conselho, a extensão de algumas das freguesias, qual é a sua opinião? Olhe, Paulo, eu sou a favor, sempre defendi essa união, essa reforma administrativa que se pretende do país. Relativamente a Santarém, não concordo, sempre discordei, aliás, isto não é novidade para ninguém, porque eu fiz uma declaração de voto na Assembleia Municipal quando foi a votação desta reforma administrativa, e não concordei porque acho que a reforma administrativa no Conselho de Santarém
não foi bem explicado. Eu ainda hoje tento perceber algumas as razões que levaram à forma que resultou neste modelo final e muito menos relativamente às juntas da freguesia da cidade, porque, repare, vai passar a haver só uma freguesia que equivale em número de municípios a cerca de metade do concelho. Eu acho que isto, estrategicamente, pode ser um risco e não é correto e não servirá os interesses mais próximos das populações. O que é que falhou em todo este processo? Olha, eu penso, Paulo, que falhou fundamentalmente tempo, porque o tempo era fundamental. Eu penso que este processo, nós, Partido Social Democrata, poderíamos ter feito isto de outra forma, com tempo, com explicações, porque as há, explicações concretas sobre aquilo que se pretendia fazer e o esclarecimento às pessoas. Não é defendendo ou atacando argumentação emocional, porque no fundo é óbvio que se perguntarmos a todos os municípios, ninguém quer perder a sua freguesia. Agora, se explicarmos que não perdendo a sua freguesia, conseguem obter sinergia junto de outra freguesia, em que melhora qualitativamente e quantitativamente a vida das populações, eu estou convencido que o processo era muito mais bem aceito. Portanto, acho que era uma questão de tempo, de mais tempo. Eu penso que não seria um erro fazer esta reforma na próxima legislatura. Esta, eu acho que foi muito rápida, as pessoas ficaram com dúvidas, as pessoas ainda hoje não sabem as razões que levaram ou que levam concretamente a esta reforma administrativa do Conselho e, portanto, a contestação é generalizada.